imperdível, uma aula abençoada, onde nós estaremos tratando sobre líderes posicionados. Não perca, se inscreve aí, já deixa o seu like, ativa o sininho da notificação e fique conosco. Vamos para a aula. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. A vocês que vão estar aí assistindo essa aula, mais um vídeo, onde nós vamos estar tratando aqui o assunto de líderes posicionados. A posição dos líderes dos últimos dias, como os líderes têm se comportado, como os líderes têm também admoestado o seu rebanho, como os líderes têm se comportado diante de tal situação que nós estamos vivenciando, né? E eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui. Eu quero também que você aí na sua casa, no seu trabalho, onde você for assistir nesse vídeo, dessa aula, né? Também se tiver uma Bíblia, abra ela por favor e nos acompanhe. O texto que eu quero usar como tema dessa lição, meus irmãos, é o texto de João 3,16. É o versículo mais conhecido universalmente, né, como nós sabemos. Esse versículo é o versículo que até as crianças, quando já saem, né, ali do ventre da sua mãe, ele já sai sabendo desse versículo. Pois está escrito, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está aqui, neste versículo, nos mostrando a posição de um líder, a posição de um pai espiritual, a posição de um ser que como criador se torna dono da sua criação e se torna pai por adoção. E por ele se tornar um pai por adoção, como Efésios, no capítulo 5, versículo 2, vai nos dizer e nos afirmar que ele nos recebe por adoção de filhos. Mas aqui, o real sentido desse versículo, a real afirmação desse versículo é a posição de um líder, é a posição de um pai espiritual acerca de um rebanho, de uma responsabilidade que é sua. E eu aprendo, meus irmãos, que quando um líder se posiciona, quando um líder se coloca na posição de líder, o primeiro fator que vai acontecer na posição de um líder é que ele vai suprir as necessidades do seu rebanho. Todo líder posicionado, todo líder que está direcionado, ele com certeza, sem dúvidas nenhuma, ele vai conseguir conduzir o seu rebanho de uma forma mais fácil, de uma forma mais prática. Alguns acham, meus irmãos, que para se posicionar é necessário ter uma boa condição financeira, é necessário ter um bom carro, é necessário ser pastor de um grande ministério, ser líder de um grande ministério. Mas nós nos enganamos, porque a posição de um líder é amar sem esperar ser amado. A verdadeira posição de um líder é amar quem necessita, ainda que seja ruim, de amor. Líderes posicionados, eu estive fazendo um seminário esses dias, esse mês que passou, e eu aprendi bastante com um pastor muito conhecido, o seminário do pastor Luiz Hermínio. Ele vai afirmar no seu seminário, ele dizendo que líderes posicionados geram filhos incendiados. E é sobre isso que eu quero tratar nessa videoaula aqui para você, tá ok? Se nós observarmos, meus irmãos, em Êxodo no capítulo 16 e no capítulo 17, a Bíblia Sagrada vai nos dizer, Moisés escrevendo ali, no capítulo 16, o povo está murmurando contra Deus por causa da fome. O povo, na verdade, está murmurando contra Moisés, mas Moisés afirma em dizer para o povo que eles não estavam murmurando consigo, mas sim contra Deus.
E no capítulo 17 de Êxodo, a Bíblia diz que Moisés, mais uma vez, está sendo indagado pelo povo, porque agora o povo, além de sentir fome no capítulo 16 por alimento, agora no capítulo 17 o povo está com necessidade de água, de beber água. O povo está com necessidade de sede. A ciência afirma que no máximo o que nós conseguimos caminhar, sobreviver, é um período de 48 horas sem água, né? E agora o povo está em meio ao deserto, o povo está caminhando em meio ao deserto, né? Irão passar cerca de 40 anos e o povo agora sente fome e sente sede. E a posição de Moisés como líder é que surpreende, meus irmãos. Porque Moisés, ainda com muito tumulto ali no meio do povo, ainda que o povo está reclamando muito, e olha que era uma grande população, e olha que era um grande número de pessoas. Não era uma congregação com 5 membros, não era uma congregação com 50 membros, ou até 100 membros, ou podemos dizer uma congregação com 500 membros, que já é um número bem maior, não. Era uma congregação com mais de 3 milhões de membros. E quem era o pastor? Era Moisés. Quem era o líder? Era Moisés. Mas o interessante, meus irmãos, era que Moisés sempre estava posicionado como líder. E qual era a primeira posição de Moisés? Vida de oração. Qual era a primeira posição de Moisés? Vida de comunhão. Moisés sempre se preocupava em estar em contato com Deus. Então, o primeiro fator da posição de um líder é a sua comunhão. Se você estiver com um caderno e com uma caneta, por favor, já anota isso aí, né? Porque a primeira posição que um líder deve tomar é a posição da comunhão. Se você é um líder que se preocupa com a sua comunhão, com a sua vida de oração, você vai ser um líder bem-sucedido. Porque em tudo que você for realizar, em toda decisão que você for tomar, você será direcionado por Deus. Então, o primeiro ponto que eu aprendo na lição era a posição de Moisés com a sua vida de comunhão. Então, tenha isso na sua mente, tenha uma posição com a sua comunhão, e Deus vai te direcionar nas suas decisões. A segunda posição de Moisés é consultar aquele que pôde todas as coisas, aquele que é responsável pela obra que lhe foi entregue. E por ele consultar aquele que ele é responsável, ele está despreocupado. Porque a sua posição de comunhão trouxe essa direção. A posição de comunhão traz uma direção. E qual é a primeira direção? Buscar a solução lá em cima. Buscar a solução que vem de cima. Então Moisés busca essa solução. E a Bíblia diz que Deus agora prepara o maná, as cordonizes, e supre a fome do povo. No capítulo 17 de Êxodo, o povo sente sede mais uma vez. Moisés, por ter posição de comunhão e de direção, a Bíblia diz que também, mais uma vez, ele consulta a Deus, ele apresenta a causa a Deus, e Deus dá a direção de ele ferir a rocha, né? De ele bater na rocha, e a rocha jorraria água. É uma água pura, algo que supria a necessidade do povo. Então, a posição de Moisés como líder trouxe comunhão. A posição de Moisés como líder trouxe direção, e a posição de Moisés como líder trouxe também provisão. Então, quando o líder se posiciona na sua vida de comunhão, que é o primeiro fator crucial, automaticamente virá direção e virá provisão. Isso é o mais importante que você deve aprender nessa aula, que a posição de comunhão vai trazer direção e provisão. Então anota isso aí, grava isso, porque isso é muito importante. Então em João 3,16, a missão do Filho enviado pelo Pai, pelo líder posicionado espiritual, né? Ele se posiciona e gera a salvação. Então a posição de Deus, do líder espiritual da humanidade, do líder supremo, do líder maior, causa provisão e direção para nós. Porque qual é a direção que eu vejo em João 3,16? É a direção do crer. Aquele que crer terá a vida eterna. E Jesus Cristo traz isso para nós. A missão do Filho é a mais principal posição de um líder, porque Jesus vem como filho.
mas na terra ele se posiciona como líder. Em Lucas capítulo 3, ele inicia o ministério como líder. Ele separa 12 apóstolos e faz uma missão para com a humanidade. E qual era a missão do filho? Em João 6,48 era dar pão, ele era o pão da vida. Em João 4,14 era dar água, a água que jorra para a vida eterna. Então o povo, em Êxodo 16 e 17, tem fome de pão e tem sede de água. Em João 6,48 ele diz, eu sou o pão da vida. Em João 4,14 ele diz, eu sou a água que jorra para a vida eterna. Então um líder posicionado, aprenda isso, ele vai ter pão para dar e vai ter água também para saciar. Então, o líder, quando se posiciona, ele terá essas duas ferramentas. E as ferramentas cruciais que você vai ter no seu ministério como líder posicionado e que nunca vai faltar se você estiver na posição, são essas duas ferramentas. As ferramentas principais de um líder posicionado, que é o pão que mata a fome e a água que mata a sede. São ferramentas espirituais. O pão é um alimento espiritual. A água é a sede espiritual que sacia a sede da presença de Deus. É por isso que no Salmo de número 42, o salmista Davi diz, assim como a corça anseia por água, assim a minha alma tem sede de ti. A sede que Davi sentia não era a sede por água, o formato H2O. Não era uma sede por água física, era a sede da presença de Deus. E o que muitos estão necessitando nesses últimos dias é a presença de Deus. Tem muita gente com sede, meus irmãos. Você como líder, cuide do seu povo, sacie essa fome. Você tem uma autoridade sobre a sua vida, que Ele dá esse poder para saciar a sua fome. O véu se rasgou, mas nós ainda temos sacerdotes na nossa igreja. Salmo de número 133, o versículo 1 diz que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Só que o segredo está no versículo 2, é como óleo que desce sobre a cabeça de Arão. E depois vai para a barba, que é o ministério, e a orla das vestes, que é a membrazia. Então o óleo sempre vai descer primeiro na sua cabeça. O líder posicionado sempre terá unção maior, sempre terá a virtude maior dada por Deus diante do seu rebanho. Então se posicione, porque não faltará essas duas ferramentas, que é o pão e que é a água. Então você que é líder, não deixe faltar isso. Não deixe faltar a água para saciar a sede do seu povo. Não deixe faltar o pão para matar a fome do seu povo. O povo precisa de alimento espiritual. O povo precisa de água para saciar a sede da presença de Deus. Tenha isso em mãos. Tenha isso no seu ministério. E você será um líder abençoado. Que Deus possa te abençoar. Que o Espírito Santo de Deus te dê um pão e te renove com as águas do Espírito Santo. Que você seja um líder totalmente cheio da presença de Deus, para que possa estar posicionado, para entender que o que o povo precisa não é de dinheiro, o que o povo precisa não é de casa, nem de carro. O que o povo precisa é da presença de Deus. E o alimento é a palavra. O pão que dá a vida é a palavra. O pão que dá a vida é a Santa Escritura. Então tenha Bíblia e tenha presença. E eu te garanto que a sua igreja será abençoada. Líderes posicionados geram vidas. Esse foi o tema da nossa aula nesse vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus.